Tu sonha com o fim do MST no sentido de não precisa mais? Sonho, espero que não seja tão longe, que eu quero ver, né? Que daqui a 10, 15 anos haja uma situação na sociedade brasileira, haja um governo popular, não? Porque a gente sabe, você sabe melhor que eu, o governo que nós temos agora, que nós elegemos, é um governo de frente ampla. Tem todo mundo lá. Não é necessariamente um governo popular. Exato. Por exemplo, na história do Brasil, eu acho, opinião... Ou seja, o Lula meio que perdeu a oportunidade de fazer isso nos 2 primeiros mandatos. Também. Eu vi, inclusive, durante os primeiros mandatos, o Lula chegou a criticar em algumas oportunidades ações do MST e tal, mas sempre teve ali uma... Como é que eu vou dizer? Ele entende que é uma luta válida, né? E assim como oportunidade por ser um governo muito mais popular do que o próprio governo, esse presente governo dele agora, em 2002, lá era uma outra história, em 2006 era outra história. Tu avalia que perdeu uma boa oportunidade ali de fazer uma reforma agrária? Não é só vontade, né? Não é só vontade, por isso que eu te disse. Primeiro, há um aspecto aí interessante que você repetiu. Para a maturidade e para a democracia, tem que ter autonomia. Tem que ter autonomia. Então, o Lula criticou a ocupação tal. Não vou ficar bravo com o Lula. Ele tem todo o direito da opinião dele, ou algum deputado, ou algum ministro. Agora, eu sendo autônomo, também tenho direito. O governo está fazendo cagada. Uhum. Entendeu? Então, é da democracia. Não, mesmo que nós tenhamos se empenhado até o último cabelo para eleger o Lula, porque era uma questão de democracia. Nós não ia ser louco aguentar mais 4 anos de um governo fascista que ameaçava nos matar, né? O Bolsonaro aparecia com a metralhadora, vai acabar com sem terra, né? MST tudo bandido. Então, era impossível uma convivência democrática com quem pensa assim. Mas eu repito, só há democracia e só há relações honestas se o direito de criticar está presente dos dois lados. E do cara não fazer boquinha, né? De vez em quando, inclusive, me perguntam, mas o Lula criticou, ótimo, é problema dele. Agora, eu também posso criticar eles. Eu estou vivendo dizendo na imprensa aí, o governo está muito lerdo, o governo está muito medroso, tem que mudar a relação com o Congresso, o governo está refém do Congresso, a direita se incrustou no Congresso e o governo fica lá. O governo tem que olhar para os problemas do povo. Qual é os problemas? Fome, desemprego, falta de terra, falta de moradia. Cuide do povo e deixa os políticos lá cuidar do Congresso. Então, entendeu? Essa crítica que nós estamos fazendo. Então, e é assim que nós vamos vivendo entre tapas e beijos. Como diz a música. Você percebe que o MST, na percepção popular, ou uma percepção... sei lá, eu acho que a maioria das pessoas vê o MST como parte do PT quase, cara. Acredito que pode ter muita gente que confunde. A nossa bandeira é vermelha, o boné é vermelho. Então, pela simbologia, é fácil confundir, né? Mas se você me pedir qual é a nossa avaliação, nós não temos muita medição estatística sobre esse aspecto, até porque é difícil. Mas nós medimos por manifestações na imprensa, quando tu anda na rua, como é que o cara se comporta, quando eu ando de avião, como é que os caras se comportam, né? E a minha avaliação é o seguinte: a burguesia brasileira nos odeia. Elas não toleram que haja uma classe trabalhadora pobre e insurgente. Porque nós somos insurgentes, né? Nós somos tinhosos. E eles não toleram isso. Assim como não toleravam quando os pobres começaram a andar de avião. Porra, o cara entrou no avião de chinelo de dedo. Isso sou eu toda vez. Entendeu? Então te aplicar, porra, de novo um sem terra aqui no avião. Alguém pagou a passagem para ele. Entendeu? Mas a burguesia se comporta assim. Classe média. Tá. Já nos odiou. Já nos odiou. Por razões ideológicas. Depois do Bolsonaro, eu acho que a maioria da classe média está conosco. E vou te dar um exemplo. Nós nunca vendemos tanto boné como agora. Quem é que está comprando? Não? O socialista de iPhone, pô. Entendeu? É uma juventude de classe média. O pobretão lá da periferia que está aqui, ó. Lutando para sobreviver? Lutando para sobreviver, não vai dar R$30 para um boné
só para moda, entendeu? Então nós sentimos como nós somos convidados para dar palestra na universidade. Como a pessoa reage no avião, que são os espaços de classe média. E a classe média, a maioria está conosco agora. E o que tu quer dizer em poucas palavras, vai? Ou fica à vontade. É só, eu não quero te colocar numa posição que você tem que me dar uma explicação extensa. Mas o que tu chama de burguesia? Burguesia são os donos do capital. 1% da sociedade brasileira é burguesa. É os que são donos das ações do banco, os que são donos das grandes fábricas, é os que são donos da terra. 1% só, segundo o Atlas Social organizado pelo Márcio Postman quando ele estava... Então é muito pouco, né? Entendeu? 2 milhões de pessoas, que inclusive quem está se beneficiando da taxa alta de juros. Porque com a Selic aumentando, o governo paga mais de juro para quem? Para quem é detentor dos títulos de dívida pública interna. Quem são eles? Esse 1%. Isso que é a burguesia. E eu estou usando uma expressão não para ofender ninguém, isso é um conceito clássico da sociologia. Não? Classe média eu acho que é errado, inclusive. Eu não gosto de usar classe média, porque a sociedade não é entre pequeno, grande e médio. Na sociologia, a classe média se chama pequena burguesia. Que aqui no Brasil também não é muito grande, é 8, 10%, ao contrário da Suécia, que é 60%. Por que no conceito sociológico é pequena burguesia? Porque ele não tem tanto poder econômico. Né? Ele não é um capitalista, mas ele pensa como o burguês. Entendeu? A ideologia dele, ele se comporta como o burguês. Ele se acha burguês. Aí tu vai olhar a conta bancária dele, né? Trata mal os operários, trata mal os trabalhadores, trata a empregada doméstica como escravinha. Né? Tu sabe que o Brasil é o país do Ocidente que tem mais empregada doméstica? 8 milhões. Esses 8 milhões de mulheres negras, algumas analfabetas, trabalham para quem? Para essa pequena burguesia. Pergunta para o sindicato delas como é que a patroa trata elas. Trata como escravinha. Então isso é uma mentalidade burguesa. Mas a patroa... Está também trabalhando, é advogada, tem um pequeno comércio, é professora universitária, né? Esses tempos até foi denunciado em Minas, um professor universitário tinha uma empregada doméstica escrava há 40 anos. Entendeu? Isso é uma mentalidade burguesa, de achar que as pessoas têm que se comportar assim, tu é uma mercadoria que eu faço o que eu quero. Bom, e lá embaixo, que eu esqueci de dizer, tem a classe trabalhadora. A classe trabalhadora sempre esteve conosco. Você acha que um MST teria sobrevivido 40 anos? Passando todos os governos, com o Poder Judiciário nos perseguindo, com 4 CPI, se não fosse a solidariedade da classe trabalhadora?